Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Né, aqui, e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns assuntos um pouco mais sensíveis. Luto, arte e expressão. Fica aqui comigo e eu volto logo depois da vinheta. Gurizada, esse é um vídeo um pouco mais pessoal, mas eu resolvi gravar ele porque acredito que ele também possa dialogar com outras pessoas e ajudar no processo de superação de alguém que esteja passando por algo parecido. Como eu vou tratar de temas um pouco mais sensíveis, eu não indico esse vídeo para menores de 12 anos, tá? Mas se você se sentir segura ou segura para continuar assistindo, pode ficar aí, mas converse com seus pais ou responsáveis depois, principalmente se você está passando por alguma perda de alguém querido, beleza? É importante dizer também que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, e se você estiver passando por esse momento muito difícil e não estiver conseguindo passar por isso sozinha ou sozinho, procure ajuda. Se você sentir que não tem uma rede de apoio adequada entre seus conhecidos e familiares, procure ajuda externa, tá? Procure um bom profissional para te auxiliar, mas também nunca se esqueça de que você também tem responsabilidade e autonomia sobre seu corpo e mente, tá bom? Isso é muito importante. Não é confortável, não é um passeio no parque, mas talvez essa atitude ativa, né, de procurar ajuda, aceitar que precisa de ajuda, seja um primeiro passo para você encontrar um caminho para sua melhora, tá bom? Dito isso, vamos para o assunto do vídeo. Bom, esse desenho que vocês estão vendo fazer aqui do lado acabou surgindo de um resultado de muitas reflexões que venho fazendo no último ano. Eu tô passando por um período muito difícil tentando me reerguer depois de muitas perdas grandes e dolorosas na minha vida, né? E esse processo de luto não é fácil, né? Ainda mais para alguém que tem um quadro crônico de depressão e um histórico familiar muito complicado nesse sentido também. Dentro desse processo de lidar com perdas recentes, né, tão dolorosas, eu pude perceber o quanto eu nunca trabalhei alguns outros lutos e traumas passados de infância. E esse trabalho artístico que eu tô fazendo, e vocês estão vendo eu finalizar, essa página única no formato de quadrinho, né, serviu para me despedir e resolver um luto que eu nunca tinha conseguido resolver antes, assim. Sem perceber, eu carreguei todo esse peso por 30 anos, tá ligado? E aí aqui eu quero só abrir um parênteses e saber um pouco de vocês também. Vocês que gostam de arte no geral. Tipo, pode ser música, desenho, dança, teatro, cinema. Qualquer coisa que evoca essa qualidade de fazer artístico. Esse trabalho ajuda vocês no processo de cura emocional ou como parte de um processo terapêutico? Eu tô perguntando isso porque meu fazer artístico na vida adulta virou trabalho. E também virou trauma e eu também não conseguia acessar esse lugar no fazer artístico, sabe? Música, desenho, design, cinema, audiovisual, tudo virou dor porque também virou produto, virou serviço. Envolve socialização, envolve lidar com a expectativa das outras pessoas em algum grau, e isso sempre foi muito difícil para mim, porque a arte sempre foi uma coisa também muito íntima para mim, né? Afinal, qual é o papel da arte dentro de uma lógica de consumo capitalista? Deixa essa reflexão pra gente fazer juntos. Conta aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Por exemplo, vocês conseguem ter essa tranquilidade de trabalhar e se expressar ao mesmo tempo? O que vocês fazem para o cliente de vocês também é a expressão de vocês? Vocês conseguem articular isso internamente? Porque para mim ainda é um grande desafio. Mas eu gostaria de criar uma comunidade segura e saudável para a gente trocar essa ideia sobre esse tipo de assunto e também ter novos pontos de vista, né? Para mim poder refletir, para a gente chegar em algum lugar juntos. Agora, voltando para o desenho, eu vou falar um pouco sobre a história por trás dele. Essa é uma representação minha do meu primo César. Essa é uma das memórias mais vivas que eu tenho dele. E também uma outra de quando ele me ensinou a amarrar tênis e tal, mas essa é outra história. Fica para outro vídeo. Nessa época aí, eu devia ter uns 7 ou 8 anos, não tenho certeza, e eu tinha acabado de entrar no ensino fundamental lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Eu sempre fui uma criança baixinha, e como era uma cidade do interior, a hora do recreio era junto com todas as crianças, com todas as turmas, né, do primeiro ao quarto ano. E logo apareceu a turminha mais velha para atormentar os mais novos, né, lógico. E isso lá no Rio Grande do Sul era bem complicado, tinha algumas coisas bem cruéis e sádicas que os mais velhos faziam. E bom, começaram a perturbar a gente, daí um grupinho me pegou como alvo, ficaram um tempo me perseguindo, provocando e tal, né? Hoje a gente sabe que isso é bullying. O pior que esses piás, né, esses meninos, talvez eu fale algumas palavras
de gaúcho aqui, né? Umas gírias. Esses piás, eles passavam em frente à minha casa pra ir pra casa deles, né? Então, durante vários dias, eles ficaram me perturbando, ameaçando de me bater, né? No caminho de volta pra casa, né? E eles estavam sempre juntos, assim, né? Daí teve um dia que o mais chatão era um menino bem loirinho e ele que liderava a turminha do bullying, né? Veio encher o saco. Eu não lembro se ele queria minhas bolachas, o que era. Eu só sei que eu não entreguei e um deles me empurrou. Daí logo já apareceu a tia da escola espancando todo mundo, né, antes de virar confusão. Daí eu só lembro que me falaram que iam tomar minha lancheira depois da aula, né? O clássico eu te pego na hora da saída, tá ligado? Daí, na hora da saída, a gente saía da sala em fila por ordem das turmas, né? Tipo, primeiro ano, segundo ano, depois o terceiro e por aí vai. Os pais vinham buscar os filhos, esperavam ali na frente do colégio e quem sabia ir sozinho já ia embora, né? Aí nesse dia eu saí correndo pra casa com medo de me pegarem no caminho. A minha casa já era bem pertinho da escola, né? Então eu já voltava sozinho pra casa, né? No outro dia eles começaram a me chamar de covarde, ficaram me provocando. Aí eu falei que eles estavam sempre juntos, que não era justo, né? Eu falei pra eles. E aí eu falei pra eles pararem. Como eles não pararam, obviamente, e continuaram a me atormentar, eu falei que ia chamar meu primo César pra me ajudar. Aí começaram a me perturbar mais ainda, até que começaram a chamar o primo de fracote, tá ligado? De galinha, que eu precisava de 700 César pra pegar eles e tal. Criança, é um bicho muito trouxa. Aí eu comecei a me irritar, porque eles estavam falando mal do meu primo, né? Eu lembro que isso me irritou mais do que quando eles estavam me importunando, né? Me perturbando. E eu gostava muito do meu primo, né? Do meu primo César. A gente conviveu bem pouco tempo, assim, mas eu criei um laço muito forte com ele nesse tempo. E acho que foi o mais próximo que eu tive de um irmão mais velho. Às vezes ele me levava pra dar umas bandas lá em Carazinho, tipo, banda é dar um rolê, tá ligado? Dar umas bandas e me usava pra dar cantada das meninas. Era bem Charlie Harper das ideias, assim, tá ligado? Ele me tratava muito bem, mano. Voltando pra treta. Aí nesse dia eu voltei pra casa bem triste e irritado e o César estava lá na casa da minha avó. Aí eu falei pra ele o que tinha acontecido, ele falou: se te incomodarem amanhã de novo, você vem correndo e me chama. Eu vou estar aqui na casa da avó, né? No dia seguinte já sabe. Provocaram e falaram mal do César, tudo aquilo, e no final da aula eu saí correndo pra chamar ele. Daí eu coloquei minha velocidade em prática, né? Como minha turma saía primeiro e eu sabia que eles iam passar em frente de casa, dessa vez eles iam ter que chamar o Cezinha de frango na frente dele, né? Quando eu cheguei em casa, o bichão tava dormindo lá na cama da avó, estiradão, só o pó da rabiola. Foi mó trampo acordar ele, tá ligado? Aí só levantou quando eu falei que eles tinham chamado ele de frango e de covarde. Aí ele levantou bufando, aí os piás já estavam quase virando a esquina quando a gente saiu da casa da minha avó, né? A gente acelerou o passo e quando chegamos bem perto, o César perguntou: é esses dois aí? Aí eu respondi que sim, né? Aí ele já chegou grudando o loirinho pelo colarinho, assim, pegando, né? E falou: tu que me chamou de frango? Aí, mano, eu não sei se vocês acreditam em fantasmas, mas os bichos ficaram pálidos com cara de desespero, assim, na hora, né? Quando viram ele. A alma deve ter saído do corpo e eu fiquei quietinho ali do lado, né? Aí o Pia Loirinho falou, né? Já com cara de choro: oi, índio, desculpa aí, não sabia que era seu irmão, desculpa. Aí o César já olhou pro outro, que era um pouco menor, e falou, né? E você? Aí o outro piá já deu um passo pra trás e disse: eu não fiz nada não falei nada e tal. O César era bem mais velho que a gente, né? Então já se prevaleceu, levantou um pouco mais o piá pelo colarinho, tipo, forçou assim, né? Fechou a mão como que ia dar um socão, né? O piá pedindo desculpa, desesperado. Aí ele falou pro loirinho: se tu continuar se prevalecendo com meu primo, eu vou vir e te quebrar no meio. Se tu chamar teu irmão, eu vou quebrar ele e você de novo, entendeu? Aí ele soltou o menino e disse, né? Agora pede desculpa pra ele e deem as mãos, né? Falou pra gente: ele não vai mais te provocar, primo, e você não vai provocar ele. Falou pra mim e pro menino, né? Aí depois disse, né? Vamos pra casa, seus piá de merda. Dando um apavor, assim, né? Provavelmente o irmão do mais velho, do loirinho, também era folgado e tal, e o César já sabia quem era. Isso eu não sei direito, assim, né? Mas foi o que pareceu. Eu fiquei bem quietinho, só olhando ali a situação toda, né? Observando tal, a coragem, a força dele E assim, o que mais mexeu comigo, tipo, nesse dia foi que ele podia ter machucado o menino, tá ligado? Ou o piazinho, que era bem mais fraco que ele, mas ele escolheu não fazer isso. Ele usou o momento pra educar nós três, assim, tá ligado?
Talvez não do melhor jeito, mas funcionou, né? Ninguém saiu machucado, ninguém mais se provocou, nem brigou depois disso, assim, né? Ele deu esse famoso apavoro nos piá, e quando a gente tava subindo pra casa da avó, foi quando a gente teve o diálogo que está na imagem finalizada, né? Aqui na área do post e aqui no meu canal do YouTube. E lá no Insta também. Mas eu vou deixar aí também a arte no finalzinho do vídeo, pra vocês verem ela finalizada. E aí depois desse dia eu me senti muito mais confiante. A gente ficou lá na frente um pouco, né, brincando de lutinha. Ele me explicou porque deixava a unha do dedão comprida e afiada, vocês observarem o desenho. Ele disse que no caso de alguém vir fazer maldade, eu tenho sempre uma navalha comigo. Ele deve estar bastante acostumado, assim, a brigar, tá ligado? Aí ele desceu pra casa da avó dele, né, da Dona Conceição, ou Assunção, acho que era Assunção, acho que era esse o nome dela, por parte de pai dele, né? Enfim, essa história completa antes do desfecho, né? Que tá no desenho, né? E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que essa história tem a ver com o luto, o que aconteceu, né? Bom, essa história em si não tem nada demais, né? Até bonitinha, nostálgica, mas a parte sobre o luto vem agora, e aí aqui fica o alerta de gatilho de violência, tá bom? Depois desse dia, eu não lembro muito bem de outro momento que a gente tenha saído ou conversado com qualidade por mais tempo, assim, né? Eu e o César. O César se envolveu com drogas e, vez ou outra, eu até via ele trabalhando numa borracharia perto de casa, que tinha lá, fazendo uns bicos. A memória que eu tenho desses breves encontros, assim, é que ele estava sempre meio dopado e muito diferente, muito distante e tal. Não me tratava mais com tanto afeto e assim, de repente, ele não tava mais lá, né? Ele tinha se mudou para a cidade do Paranavaí, se eu não me engano, e realmente eu não me lembro de ter me despedido, né, dele. Um dia eu cheguei da escola e não tinha mais César lá, né? E um tempo depois, acho que coisa de um ano mais tarde, ele e meu primo Guto, um ano e meio, ele e meu primo Guto, que era o irmão mais novo, né, do César, foram pra uma festa e se envolveram numa briga. Daí, quando eles estavam voltando pra casa, né, de madrugada, foram emboscados pelo pessoal que estava nessa briga aí. E um cara foi dar uma facada nas costas do meu primo Guto. E o César entrou na frente pra proteger ele, tá ligado? Ele faleceu nesse dia protegendo o irmão. E aí eu nunca pude me despedir e falar pra ele o quanto eu admirava ele e quanta coisa ele me ensinou. Peraí, gente. Então eu nunca pude me despedir e falar pra ele, assim, né, o quanto eu admirava ele, o quanta coisa legal ele me ensinou nesse tempo que a gente passou junto. Eu não quero romantizar ele e eu realmente não lembro como ele tratava outras pessoas, né? Mas eu sei que as pessoas sempre falavam que ele era um menino dócil, mas também tinha muita raiva, estourava fácil, né? Mas pra mim ele sempre mostrou o melhor que ele tinha e isso ficou guardado a vida toda, assim. E o assassino nunca foi preso, né? Tá por aí ainda. Isso tudo aconteceu ali por 97, acho, 98. Não tenho certeza, acho que 97. E aí, né, depois de tanto tempo, por que tocar nesse assunto agora, né? Como eu disse no começo do vídeo, esse foi um luto não resolvido que carreguei por 30 anos. E só agora eu tive condição de organizar isso internamente mesmo, assim. Eu era uma criança e as coisas não eram nítidas, não se falava nada sobre saúde mental. A terapia não era tratada como algo necessário, assim, e pelas condições financeiras da minha família não seria viável também, né? As coisas eram bastante confusas, organizar os pensamentos, as emoções, a tristeza. Tanto que um tempo depois, assim, eu tive minha primeira crise de pânico que eu me lembro. Eu não tinha ideia que estava ligado, assim, com essa perda, sabe? Então, nesse processo de organizar lutos por conta de perdas recentes, né? Isso apareceu novamente para mim agora no dia 24 de fevereiro, né, de 2026, durante o ato em apoio e solidariedade aos parentes que estão em defesa dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins, né? Primeiro Xandaru e Otorré ali. Eu senti muito forte essa presença do César. E percebi que precisava deixar isso embora, assim, né? Ficar com os ensinamentos, com as memórias e com a proteção que o espírito dele me traz, mas deixar a tristeza da perda aí também. Acho que a perda do César foi, com toda certeza, a mais dolorosa que eu tive na infância, assim, por se tratar de alguém com o qual eu tinha um laço muito profundo e, de repente, eu nunca mais vi, né?
Mas teve outras também, né, tipo o Gordo, o Torto, o Cláudio, colegas que partiram por assassinatos. Muita coisa para uma criança ou adolescente lidar, assim, né. A morte foi o resultado da violência de brigas, né. E minhas perdas recentes tiveram muito a ver com isso, assim, com violência, né. Eu não vou entrar em detalhes para não expor ninguém, mas o fato é que a coisa estava, tipo, escalando, estava chegando nesse lugar de um confronto violento inevitável, assim, ficou perigoso e eu fiz a escolha de me afastar para preservar minha vida e de outras pessoas, né. Eu aprendi muito cedo que quando a gente cultiva, procura e normaliza a violência, a gente colhe morte. E mesmo sabendo que eu tomei a melhor escolha dentro da minha perspectiva naquele momento, essa escolha fez eu afundar ainda mais na depressão, porque eu, em consequência dela, eu fui perdendo tudo que era mais importante e valioso pra mim, né? Tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista material também. E aí os últimos 2 anos da minha vida foram sobre luto, né? E é doideira, né? Às vezes a gente olha um desenho, vê uma artezinha assim e não tem ideia do que ela significa para o autor, né. Consumir arte, principalmente em forma de entretenimento, é bem diferente de produzir arte, né. E é aqui que eu entro na última parte desse conteúdo. Bom, eu falei bastante sobre meu luto, né, nesse vídeo, e isso acabou trazendo novamente para minha vida a necessidade de desenhar, pintar e me expressar através, do desenho novamente, né. E mesmo com essa quantidade abusiva de IAs fazendo coisas aparentemente incríveis, né. Em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, né, eu falei da minha necessidade de fazer arte apenas porque no momento eu preciso me expressar de alguma forma e eu estou tentando manter, isso aqui, né, apesar de de estar um pouco difícil. E você já parou pra pensar que a gente começa a desenhar, tipo, antes de escrever, as cores que a gente usa, a maneira como escolhemos representar algo, coisas, pessoas, o jeito que a gente faz o traço, a força, a pressão que a gente coloca, tudo está comunicando alguma coisa. E mesmo com todo esse avanço tecnológico de modelos de linguagem que mimetizam arte e artistas, né? Eu acho que a necessidade do ser humano de se expressar através do desenho e das artes em geral, né, nunca vai passar. Eu acredito que sempre vai ter aquelas pessoas, aquelas criaturas, né, que querem colocar a mão na massa, trilhar o caminho, fazer o estudo e viver o processo, né. Mesmo assim, eu realmente fico bastante preocupado com o futuro nesse sentido, né. Eu vejo até crianças sendo incentivadas a usar essas ferramentas de performance pelos próprios pais e adultos responsáveis e talvez nós estejamos matando a capacidade imaginativa e criativa das gerações futuras com essa ideia embranquecida, opaca e sem brilho de progresso, sabe? E aí a gente entra em outras discussões sobre expressão também. Essa forma de se expressar ultramoderna e high-tech é válida ou estamos apenas reproduzindo o passado com uma nova tecnologia? Afinal, esses modelos de linguagem são treinados com o que produzimos, não com o futuro, com aquilo que ainda vamos produzir. Deu pra entender onde eu quero chegar? E essas misturebas que esses modelos de linguagem cospem pra fora no output têm a capacidade de nos preencher como a arte tradicional tem? A arte é o resultado ou o processo? Será que a imagem que é resultado do prompt que foi digitado é realmente aquilo que eu queria ver? Ou eu estou me convencendo que aquilo ali é o que eu queria, só porque está ali, acessível, rápido e fácil na minha frente e todo mundo está usando? Todo mundo tá tentando gerar algum tipo de receita em cima disso. E veja, eu não tô dizendo que a tecnologia não tem uso e utilidade. Eu estou apenas colocando em perspectiva o modo como ela tem sido vendida pra gente e como a gente, quanto sociedade, comprou a ideia sem se questionar muito, pois precisamos performar mais rápido, melhorar a qualquer custo, pois estamos sempre pressionados a não ficar pra trás, precisando sempre vencer, ter sucesso. Sabe, sei lá o que isso quer dizer, né? Será que vamos ver a morte da arte, da expressão apenas por conta da nossa incapacidade de imaginar um mundo diferente desse em que vivemos? Será que a gente vai ter medo de arriscar em construir um outro modo de produzir a vida? Enfim, gurizada, eu gostaria de trazer esses pontos pra gente conversar, pra gente pensar junto. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia e ver aonde a gente chega. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar bastante a manter esse trabalho aqui e de repente até crescer, quem sabe. Sonhe alto, mas sonhe com os pés no chão também. Se dedica, se organiza e vai pra luta, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, das reflexões que eu tentei trazer aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, é nóis!